Meus caros, vocês já se inscreveram aqui na Salazar TV? Então, inscreva-se. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado. Aqui é informação, você sabe como é que funciona. Se você não sabe, seja bem-vindo. E vamos que vamos com as notícias de hoje. Jogadas simples de serem desenvolvidas que morrem no pé dele. É uma dificuldade técnica de dar sequência nas jogadas, de principalmente quando abre um lance, de acertar o passe. Então, assim, uma partida, apesar do gol, muito fraca do Lingard. Pedro Raul conseguiu uma assistência para o gol, se esforçou, achei ele hoje esforçado, querendo jogar, participando. Como eu disse, foi importante para cabecear aquela bola para o meio. Então, dentro do que ele pode oferecer, foi até que bem, mas é que pode oferecer muito pouco, né? Ele tira alternativas do time do Corinthians pela quase que imobilidade dele para jogar futebol. Dieguinho muito mal, tomando muitas decisões erradas, não vencendo os duelos no 1 contra 1. O Kaique teve essa infelicidade, aí entra o Vitinho mal, perdeu um gol que estava impedido, mas nossa, inacreditável, e também não conseguiu desenvolver o jogo. Então, assim, para mim fica um recado muito claro da ineficiência de jogadores que estão no banco de reserva do Corinthians. Assim, jogadores que, para o elenco ser forte, para ter a competitividade, precisa ter essa rivalidade. O cara precisa ter receio do reserva querer entrar. E a atuação dos reservas do Corinthians hoje, Dieguinho, Vitinho, Lingard, depois os outros jogadores que entraram também, bem, alguns deles como o Yuri Alberto, o Raniel, eu acho que eu nem colocaria em campo para não arriscar acontecer nada, mas assim, muito mal, né? Muito ruim o jogo do Corinthians, individualmente, coletivamente. Coletivamente foi organizado, seguro, mais burocrático. Ainda vejo muito mais o Corinthians do Dorival do que do Fernando Diniz. Eu sinto falta de um pouco mais de característica do Fernando Diniz, jogadores mais agrupados, mais próximos, com aproximação para tabelas, para passes curtos, que abram jogadas na sequência, como ele costuma fazer, inclusive invertendo o corredor, e a gente ainda não assiste isso. A gente ainda não chega no quinto jogo, ainda sem ver essa cara do Fernando Diniz. Tem o mérito do time estar invicto na mão dele e não ter tomado gol, mas ainda sinto falta de mais Fernando Diniz nesse time do Corinthians. Ainda acho um Corinthians muito Dorival Júnior. Não que isso seja um demérito ruim, mas já que houve a troca, eu ainda estou aguardando essa troca também, e principalmente nesse Corinthians com bola, que tem sido essa grande dificuldade do time do Corinthians, que voltou a marcar gol, fez um gol, num lance de bola parada, numa falta duvidosa, que bate na barreira, vai para qualquer lugar, o Pedro Raul cabeceia por meio, sobra, e assim o Corinthians chegou ao seu gol, porque no mais, muito pobre, né? Muito pobre, muita falta de criatividade, muita ineficiência. O único ponto positivo daqueles que não têm sido titulares, 2 pontos positivos, vai. O Cauê jogou na vaga do Hugo, não comprometeu, fez uma defesa importante no final do jogo. O Barra teve uma chance inacreditável nos acréscimos que isolou, poderia ali ter conseguido um empate complicado do jogo para o Corinthians. Tem alguns lances que o Caê foi bem na bola, achei ele seguro, tranquilo, então parabéns para o Cauê, tem pouca oportunidade, jogou hoje e não comprometeu, mas principalmente Caio César, já falei aqui há um tempo atrás, ele é o único jogador desse elenco com característica nata de profundidade, de abertura, de velocidade, de quebra de linha, de 1 contra 1, muito forte. Ele é esse jogador. Caio César é o jogador do elenco do Corinthians para isso, com essa característica específica, faz muita falta, já disse, na minha opinião, tem que ser titular. Jogou muito pouco por causa das lesões, quando jogou muito bem. E hoje, voltando de um período de inatividade ainda e tudo mais, para mim, mostrou mais uma vez que ele é diferente. Deu um bom passe para o Labiat, que chutou lá no gol, o goleiro defendeu. O Labiat também muito discreto ainda, mas deu um bom passe, foi caçado, sofreu muita falta, tentou o drible, foi para cima, venceu as jogadas no duelo 1 contra 1. Assim, mostra que tem velocidade, mostra que tem habilidade, vai para o desafio, vai para o confronto. É um jogador de bom toque de bola, aparentemente inteligente, não só rápido. Precisamos ver mais dele, precisa ter sequência. Precisa conseguir jogar sem se machucar tanto, mas é um jogador, assim, para mim, que
mostra ali um potencial, fala, cara, esse cara, se tiver uma sequência, e mais uma vez isso ficou muito claro para mim. Então, tomara que ele tenha sequência, tomara que volte, não se machuque, tenha sequência, porque mais uma vez mostrou, na minha opinião, que é um jogador que pode ser muito importante para o Corinthians. Eu vejo o Caio César como um titular do Corinthians, se tiver sequência e tiver bem para isso. Agora vamos aguardar. O Corinthians pega o Vasco da Gama como mandante, talvez sem torcida em outro lugar, estamos aguardando. Depois pega o Peñarol em casa na Neoquímica Arena, jogo que Memphis Depay deve voltar a jogar. A sequência tem Mirassol, Santa Fé, São Paulo, Barra, enfim, sequência difícil, complicado. O Corinthians com um elenco curto, com muitos problemas, muitos desfalques, muitas lesões, ainda tem suspensões, os jogadores se machucando com frequência, né? É torcer para que isso pare, isso cesse e o Corinthians consiga emendar alguma coisa. Ainda não tem futebol ainda muito ruim do Corinthians. Fica pelo resultado, fica pela sequência, fica pela eficiência da zaga de novo sem tomar gol, fica pelas campanhas, por enquanto, nos placares de Libertadores e Copa do Brasil, mas agora é hora de reagir no Campeonato Brasileiro, e para reagir no Campeonato Brasileiro, meus caros, está muito claro que vai ter que jogar mais bola, principalmente do meio para frente, onde o time tem uma dificuldade gigantesca de criação e finalização. Esse é o grande desafio do Fernando Diniz, e eu ainda quero ver mais cara de Fernando Diniz no Corinthians, principalmente nesse sentido. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Para, João. Para, João. Todo mundo sabe que a retirada do Augusto foi legal. Para, João. Para, João. Para. Alguzete identificado. Alguzete identificado com sucesso. Hein? Como que é a vida de um Alguzete? Fala pra mim. Legal, pô. A gente fala, vem coisa boa por aí. E... entendeu? E é legal. Como vocês resolveriam o caso Rojas? Que o ridículo do Duílio não pagou o jogador? E agora o jogador tá querendo colocar aí... estamos devendo... Como é que você resolveria, Alguzete? Simples. Eu faria um contrato com ele e parcelaria a dívida que aquele ridículo do Duílio fez, e eu colocaria uma cláusula que, se a gente atrasar um dia, ele pode sair e ficar com o contrato todo dele embora. Alguzete, me fala uma outra coisa. Como é que você vai contratar jogadores, já que o clube está quebrado? Eu acho o seguinte, eu acho que dá pra gente contratar da seguinte forma: a gente paga uma merrequinha de entrada e depois não paga mais nada. E a gente consegue comprar um monte de jogador. Acabei de falar aqui com o Alguzete, né? Ao vivo aqui no canal Café do Setorista. Entendeu? É isso, velho. Né? É isso. De frente com o... É isso. Entendeu? É isso, velho. Tá? Agora. Não vem com papo de Stabile, não, que eu tô aqui criticando o Stabile faz um mês já. Falando que ele entregou o clube pro Marcelo Paes. Então não vem com esse papinho que não cola. Agora, pra mim, não se compara os dois. Tá? A gripe tá fortíssima, irmão. Fortíssima, só aumenta. Fortíssima. Até o café tradicional do Rei do Café tá mais doce que o Samir hoje. Pô, mas também é fácil, né? O café de lá é bom pra caramba. Tá? Então é isso. Meu Deus, Samir, tem gente que ainda defende o Augusto e fica difícil mesmo, mano. Fica, por isso que você vê que o Corinthians não vai pra frente. Você vê. Né?
Pra você ver. Você quer que o Corinthians melhore como? Hein? Você quer que o Corinthians melhore como? Se os caras estão falando em Augusto, velho, que votaria no Augusto. Acabou, meu irmão. Acabou. Tá? Acabou. Um abraço aí, o Vitorino Gráfico. Grande Vitorino, tamo junto aí, Deus abençoe. Toca aqui, meu irmão, novo membro do canal. Tamo junto aí, ó. Chegando mais um louco pro bando do café. Tamo junto aí, o Vitorino. Fala da Caixa. Ó, da Caixa é o seguinte. O Corinthians vai ter uma reunião com a Caixa. E o Corinthians vai apresentar pra Caixa o valor de 52 milhões anuais. Eu sinto em dizer pros torcedores corintianos que, por exemplo, se o Palmeiras, que tem menos audiência que a gente na televisão, tem menos público que a gente no estádio, por que o Palmeiras consegue um banco e o Corinthians não? Por que o Corinthians não consegue o Banco Inter, por exemplo? Hein? Por que o Corinthians não consegue o Banco Safra, por exemplo? Por que o Corinthians não consegue o Bradesco, a própria Caixa, além da Caixa? Cara, se um estádio que o time tem menos audiência que o nosso está conseguindo, por quê? Aí você vai falar assim, Samira, por causa da bagunça política do Corinthians. Não é. Não é. Eu vou te explicar. O Nubank fechou esse valor de 52 milhões olhando, né, de olho nos shows. O mundo corporativo, o mundo imobiliário tá pegando fogo lá em Perdizes por causa do Allianz Parque. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer isso. Entendeu? Se o Corinthians, por exemplo, tivesse feito a arena onde é o Pacaembu, talvez os Neymar Whites teriam sido vendidos mais fáceis. E a arena é um lugar bom de ir, porque o metrô, é mais fácil ir para a arena do que para a Arena Barueri, não é? Entendeu? Só que não é só o problema, assim, a Zona Sul, na questão imobiliária, né? As pessoas preferem investir na Zona Sul ou na Zona Leste. Eu não tô falando que eu faria isso. Zona Leste pra mim é top, Tatuapé, Itaquera, eu gosto, eu curto, mas eu não tô falando, essa não é minha opinião. Eu quero que vocês entendam isso. Isso não é minha opinião. Eu tô falando que essa é a visão do Nubank, por exemplo. A visão do mercado. Entendeu? Agora, por que você vê, o problema não é ser Zona Leste. O problema é por que então a gente não começa a usar a arena para shows? Grandes shows ali na arena. A gente ia ganhar dinheiro alugando a arena. Jogava um jogo ou outro aí no Pacaembu, não sei. Enfim, é difícil, né? A nossa torcida hoje não cabe mais no Pacaembu. Vocês entenderam? Faz os shows, então, na arena. Cara, se o Corinthians começa a fazer show na arena, o mercado imobiliário ali ia pegar fogo. Porque o Palmeiras não era assim antes. Tudo bem, eu sei de região, que a Zona Sul ali, eu não vou falar que é o Oscar Freire, 1 metro quadrado na Oscar Freire é mais caro que 1 metro quadrado na Zona Leste, eu sei disso. Mas no Palmeiras, depois desses shows aí, começou a levantar estúdio pra cá, estúdio pra lá, não para. Você coloca aí estúdio, apartamento, não para de subir em Perdizes. Entendeu? Então o que está acontecendo é o seguinte, o Corinthians vai levar, né, o Corinthians vai levar, tá? E salve nação corintiana, Diniz já tem números melhores que o Dorival Júnior na estreia, pelo menos. Começou bem melhor que o Dorival. Dito isso, ainda precisa se provar no Brasileirão, né? Porque o Timão tem a Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Copa do Brasil. A questão é,
Vai rebaixar no Brasileirão? Não, né? Tá no Z4 aí, tem que ganhar do Vasco. Tem que urgente aí pegar esses 3 pontos para deixar o Z4 comendo poeira, né? Porque senão depois como é que vai ser? Como é que vai ser depois para recuperar o tempo perdido? Enfim, o Timão não pode subestimar essa situação nem ferrando. O elenco está muito soberbo, muito relaxado. A política interna está afetando sim os jogadores, isso aí já é perceptível. Enfim, o Timão está indo bem nas competições, a Libertadores principalmente, mas ficar no Z4 não é algo que combine com a camisa do Corinthians, tá, fiel? Enfim, que vença o Vasco logo aí urgente.